já é válido, meu. Também acho. Mauricião? Boa noite. Sou ex-atleta de futebol americano. Após lesão e depressão, engordei e cheguei a 158 quilos. Fiz bariátrica há 6 meses. Fui de 142, com 43% de BF, para 110 e 23% de BF. Tenho 1,76 m. Você conhece algum atleta bariátrico? É possível? Julião, você Mensagem entendendo... do Lucas Bock, tá? Grande Lucas. Entendendo tudo que acontece dentro da cirurgia de um bariátrico, que são várias, né? Tem vários tipos de cirurgia. Tem o anel e tem o corte, né? Mas todas elas visam reduzir o volume do sistema gastrointestinal. Sim. Enxergando isso, claro, a longo prazo, não a curto prazo, você consegue ver esse atleta como um atleta de fisiculturismo? Ele pode sim se tornar um atleta de fisiculturismo. Por quê? Porque o estômago tem uma capacidade elástica muito grande. Então, por mais que ele tenha amputado um pedaço do estômago dele ou amarrado, ele sim tem a capacidade de aumentar novamente esse estômago e conseguir administrar novamente quantidades de comida que são grandes e pode tornar-se até um obeso de novo se não comer direito. Você sabe que a estatística de cirurgia... Desculpa te cortar. Perdão. O paciente que faz uma cirurgia bariátrica e não toma cuidado adjunto, ou seja, o cara que não vai fazer exercício, o cara que não faz dieta, a taxa de reganho, Renato, em 2 anos chega a 85%. É o mais natural acontecer. 85%. Porque tratou a causa, mas não tratou o efeito. Não, exato. Se você perguntar para cirurgião bariátrico, ele fala, o lugar que a gente opera é errado. A gente opera estômago, a gente tinha que operar o cérebro. Exato. Mas a verdade... E assim, se você vê isso, tem blogs de pacientes bariátricos que eles ensinam o cara a engordar de novo. Que? É isso aí. Eles ensinam. Você sabe qual é o maior inimigo do cirurgião bariátrico? O amigo do operado. Na verdade, não. Vamos falar o alimento, para limitar. Qual que é o alimento que é o maior inimigo do cirurgião bariátrico? Refrigerante, Coca Zero. Não. Sorvete? Quase, mas não. Esse é um alimento bem popular porque ele dá Chocolate? menos... É chocolate, mas é um chocolate específico. Por quê? Nutella? Se eu contar, não é a Nutella, mas se eu contar aí fica fácil. Tem relação com o tamanho do chocolate. Bis. Não, menor. Menor? Brigadeiro. M&M? Exatamente. Caraca, velho. O M&M? Um saco de 300 gramas de M&M, cara, tem milhares de calorias. Tem. Fora o corante, que é altamente tóxico. E essa quantidade de caloria, ela faz com... E o sujeito, ele consegue, porque é pequenininho, ele consegue mastigar, engolir, e ele vai comendo devagar e aquilo vai descendo. Então ele consome a mesma coisa de caloria, só que com o estômago menor. É que assim, os tipos de cirurgia bariátrica que você tem algumas. Você tem as cirurgias de bypass, né? Escopinaro, capela. Você tem a cirurgia de redução do estômago, que é o sleeve, né? Ou gastrectomia vertical. Você tem a banda, que é como se fosse uma cirurgia de sleeve, né? Mas algumas cirurgias... Hoje, por exemplo, o sleeve, que era uma cirurgia que o pessoal fazia muito, porque era fácil. Você só cortava o fundo do gástrico e beleza, né? Eles viram que tem muita recidiva. Então, eles voltaram para o bypass. O bypass, ele tem uma coisa interessante, porque o que ele faz? Ele tira o estômago do lugar que ele tá normalmente inserido, né? E aí ele faz como se fosse uma passagem rápida direto para o intestino. E o local que ele... Vamos tentar simplificar isso. Ele gruda essa saída do estômago. Uma ligação direta. Isso, né? É um local que ele vai absorver menos ou mais. Então, por exemplo, você tem, sei lá, 30 centímetros de jejum. Quando o cara ele vai mais para frente, ele pula uma boa parte do jejum, o paciente absorve menos nutriente. Então, se é uma cirurgia que vai muito, o cara ele perde muito peso, o cirurgião consegue ir lá, reverter e voltar um pouquinho, ligar um pouquinho antes, né? Para que isso não tenha esse efeito. A gente chama essa cirurgia de cirurgia em Y de Roux, tá? E qual a grande questão? O problema ainda reside em como o paciente ele lida do ponto de vista nutricional com a cirurgia. Claro. E se o cara, né, ele, por exemplo, e o que é o grande problema do bariátrico, né? É o que a gente chama de síndrome de dumping. O que segura ele comer? Se ele comer uma coisa muito osmolar, e aí a gente está falando do dumping precoce, tá?
você dá aula disso, né? Mas Traduz pra mim. vou te contar pra você que é uma coisa menos comum. Se bem que você também fez nutrição, né, Júlio? Então tá pau a pau. Vamos lá. contar pra galera, né? Existem 2 tipos de dumping. O dumping precoce e o dumping tardio, tá? O que é isso? O cara come agora, ou ele passa mal agora porque ele faz uma baita hipotensão, ou ele daqui mais ou menos umas 2 horas, ele faz uma puta hipoglicemia. O bariátrico, ele tem essa característica de dumping quando, se ele é precoce, ele come um alimento muito osmolar, que é o que acontece muito com doce. Então ele come aquele carbo denso, aquele açúcar. O que acontece? O soluto, ele migra do lugar de menor densidade para o de maior densidade. Então, se dentro do intestino você tem uma grande quantidade de açúcar, esse açúcar ele não passa tão rápido do intestino para o sangue. Então, o líquido do sangue passa rápido do sangue para a luz intestinal. Então, o que acontece? O cara ele enche o intestino dele de líquido, a pressão dele cai e ele faz um dumping. Ele faz como se fosse chama dumping porque é queda, né? Ele faz uma baita hipotensão, por quê? Porque ele roubou volume da circulação sanguínea dele. Esse é o dumping precoce. Aí você tem o dumping tardio. O que é o dumping tardio? O cara ele come um alimento açucarado e aí ele tem um pico de insulina. Só que essa insulina ela não cai. E o alimento acabou. Por quê? Porque ele tem um volume restrito de alimento disponível. E quando o alimento acaba e a insulina está alta, o que acontece? Ele faz uma hipoglicemia severa. E essas coisas têm muita relação com o jeito que o paciente se apresenta. E para o médico é muito difícil, porque o cara que é um bariátrico, ele não vem com adesivo, olha, sou um bariátrico, alternativa A, B ou C. Vem um paciente desacordado para você tratar, e aí, o que você faz? Então, é fundamental que o paciente bariátrico ele tenha, em primeiro lugar, a noção que ele não está fazendo a cirurgia para poder comer o que ele quer. Ele está fazendo a cirurgia para ele tratar de uma forma que ele não vai conseguir. Que ele não consiga comer o que ele quer. Exatamente. Cara, é quase como uma mordaça cirúrgica. Por isso que os médicos obrigam A dieta. o pré-cirúrgico emagrecer. E passar com psicólogo. Passar com psicólogo e emagrecer. Ah, você tem que emagrecer. O cara não entende. Fala, como assim? Eu vou ser operado? Pra que eu tenho que emagrecer 10 quilos? Porque ele precisa, de alguma forma, te reeducar. Não, Renato, desculpa, Julião. Tem cara que ele engorda pra fazer a cirurgia. Ele quer fazer a cirurgia. Pra conseguir passar no convênio. Exatamente. Pra chegar no convênio, exatamente. Aí ele fala assim, ele faz a conta. Putz, se eu ganhar 5 quilos, eu faço a cirurgia. Então eu vou ganhar 5 quilos. Cara... É deprimente, mas é verdade. Que saúde essa pessoa vai ter, velho? É um negócio, assustador. Você ficou sabendo a cirurgia bariátrica que o Romário fez? Então... Todos dizem que ele fez uma cirurgia muito perigosa, que é uma cirurgia... E assim, ele não era obeso. Foi uma coisa assim, não deu pra entender, Parece cara. que ele é diabético também. Ele tinha pré-diabetes, ele estava desenvolvendo diabetes tipo 2. É uma cirurgia... Ele ficou muito magro, né? Cara, ele ficou muito magro e ele não era obeso pra isso. Ele poderia ter corrigido isso numa dieta. Sim. Então, E falam que a cirurgia que ele fez é uma cirurgia que não, agressiva, né? que não se faz mais, que é uma cirurgia muito agressiva. Então, essa cirurgia ganhou o apelido de cirurgia metabólica. Por quê? Porque ela era tão agressiva que era capaz de, em alguns casos, reverter diabetes. Que é o caso do Romário. Que é o caso do Romário. Mas isso acontece em diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, não. Né? E assim... Olha como ele ficou. Pega a segunda foto ali, Mauricião. Então, mas por quê? Né? Porque aí o que acontece? Ele troca a resistência periférica à insulina pela insulinopenia. Então você vê que ele nem músculo tem. Não, ele não tem músculo. Então, É funciona isso que O assustou. rosto ficou caído. Então, Ele perdeu toda a musculatura. Funciona quase como se fosse uma desnutrição proteico-calórica. Né? Por isso que é uma cirurgia perigosa. Só tem um médico no Brasil que tem muita habilidade de fazer isso, mas teve uma época que o CFM ele proibiu que essa cirurgia fosse eu ouvi realizada. falar disso, que de proibir mesmo. Eu, hein? Sob teorias de limitar a sua longevidade. Sim. Tá louco. Há um tempo atrás eu conheci, né? Eu tirei uma foto com ele no lançamento do livro dele. Olha como que ele tava aqui, pra vocês terem noção aqui do meu lado, pra ter um parâmetro. Gente, ele ficou um tiozinho. Olha isso. Parceiro. Ele nem falar direito, ele falava, sabe quando a voz tremida? Tava fraco. Tava bem fraco. Vou salientar nessa foto impressionante seu braço, Mauricião. Eu já tirei da galera, ninguém vai lembrar. Ah, você tirou?